Eu sou a Andrea, E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. que hoje vai tratar de saúde. Exato, um tema muito importante, né, para a gente trazer aqui tanto para o nível de transportador quanto para o motorista, porque envolve segurança, Exatamente. E sociedade em geral, melhor né? disponibilidade, exato, Porque exato, trata da saúde bucal, né? exato. E olha, quem está aqui com a gente no nosso sofá é a doutora Regina Ottoboni, que é dentista especialista em sono. Exatamente, tudo Seja muito bem? Tudo bem-vinda, bem, Regina. obrigada pelo convite. Vai ser um prazer dividir um pouquinho aqui com vocês. Pode te chamar de Regina, Sim, doutora sim, claro. Regina? Então tá bom. Fica à Ah, vontade. Regina, a gente fica muito feliz de receber você aqui. Obrigada, eu A que gente fez já agradeço. uma matéria aí para a revista O Carreteiro, falando sobre esse assunto. E acho que é muito importante a gente dar voz a isso, né? Falar para mais pessoas sobre esse assunto, que interfere diretamente na segurança viária, né? Sim, Então, eu acho que seria muito legal se você começasse dando um panorama geral da importância do sono para qualquer ser humano, né? sim. Mas eu acho que para quem ainda lida ali no trânsito, enfim, tá com um caminhão na mão, isso acaba sendo mais. Então, qual a importância do sono e como que a gente realmente pode considerar que a gente tem um sono saudável? Sim. Hoje a gente fala em 3 pilares na saúde, né? Que é o sono, a boa alimentação e a atividade física. E o sono, muitas vezes é negligenciado, né? A gente acha, hoje em dia tem muito uma ideia de que a gente tem que ser produtivo. E às vezes, e o dia tem 24 horas. E às vezes não cabe tudo que a gente quer fazer naquelas 24 horas, então o que a gente faz? Encurta a noite. Então, eu mesmo tenho pacientes no consultório que falam, não, eu acordo às 4. Eu acordo às 4, aí eu já começo a fazer minhas coisas, eu vou fazer minha meditação, minha oração, e aí vou para academia e tal, porque às 6 eu tenho que estar disponível, né? E o ser humano é diurno, e a noite é feita para descansar, é feita para dormir. Então a gente tem que ter aquela quantidade de horas, é meio parecida para todo mundo, que é de 7 a 8 horas, que eles são fundamentais para reorganizar o organismo. Então, às vezes a gente acha que dormir um pouquinho a menos todo dia não vai, e daí no fim de semana você dorme o fim de semana inteiro, não vai resolver, não vai adiantar. Aquele sono perdido na semana não vai ser recuperado no fim de semana. Não adianta querer acumular Não em um adianta. ou 2 dias. Não. A gente Entendi. precisa daquela ordem natural. Uhum. E o sono, né, para a gente entender um pouco, a gente observa os animais, né? No fim do dia, começa a escurecer, os animais começam a se recolher. Verdade. E de manhã começa a clarear, já está todo mundo acordado, né? E a gente também deveria ser assim. Mas com o desenvolvimento da vida, as coisas foram ficando diferentes, né? Por causa da luz, né? Hoje a gente tem um estímulo muito maior de luz, de tela, então a gente se mantém acordado por muito mais tempo. Se a gente pensar fisiologicamente, o corpo é inteligente, né? Chega no fim do dia, começa a cair o sol, a gente já começa a produzir a melatonina, que é um hormônio que vai induzir ao sono. E a gente começa aquela produção, ela começa a se intensificar conforme vai ficando mais tarde, e a gente tem aquela oportunidade de ter aquele sono de acordo com o que deveria ser. Mas muitas vezes a gente vai assistir a gente vai assistir uma série, fica na televisão, fica trabalhando até 1 da manhã, você resiste tanto que para aquela produção. Você não vai voltar a produzir de novo Mas naquele ela dia. para naquele momento que Naquele você foi momento. resistente, ou se isso virar uma prática, você acaba perdendo mesmo, o corpo acaba acostumando, ou Começa a acontece um bagunçar. retardo na produção, como que acontece? Começa a dar uma bagunçada assim no corpo, né? Então, aí, porque assim, a gente percebe, se você não vai dormir até aquela hora, até aquela tal hora você fica lutando. Uhum. Chega uma hora que passa, você vai pra cama, você não consegue mais dormir.
Aí você tem uma dificuldade de dormir. Depois você até dorme, mas por outros motivos, e não Sim. pela sequência certa. E como que funciona, por exemplo, então a gente pensando nesse seu ponto, que é interessante e é fisiológico, né? Não é nenhum Sim. achismo. Quando a gente tá falando do motorista de caminhão especificamente, isso é mais agravante, né? Fico É pensando, muito. porque ele não descansa. Muitos conseguem, às vezes, voltar para casa, mas a grande maioria acaba dormindo, fazendo esse descanso no posto, né? Sim. Eu e ela, a gente já teve a oportunidade de dormir num caminhão no posto, né? Sim, E por mais que a nossa estrutura fosse diferente, segurança, tudo, tem o estímulo, sim. né? A gente tá dormindo mesmo com as cortinas, chega um caminhão, chega um barulho, né? Então, como que deve funcionar isso ali, né? Esse sono reparador não deve nem existir, né? Acaba não acontecendo sono reparador. E para a gente ter uma resposta do corpo, né, de limpeza do cérebro e o reparo mesmo que tem que ter durante a noite, a gente precisa chegar em sono profundo. E quando você fica recebendo estímulo, você fica sempre no sono superficial, você não tem o descanso que precisa ter, então é como se você não tivesse realmente dormido. E a gente tem um tempo que a gente consegue ficar acordado e depois precisa dormir, o cérebro precisa se organizar, né? Isso é super importante. Existem estudos e tal que falam que uma pessoa que fica 17, 18 horas seguidas, né? Às vezes um motorista dirigindo, o cérebro dela entra num estado de como se ela estivesse parecido com uma pessoa alcoolizada. Nossa, embriagada. A É. sensação, A né? sensação. Então, esses recursos que às vezes ocorrem, né, de motoristas para se manterem acordados, que é o famoso rebite, mas que Sim. são remédios, às vezes misturados com o próprio álcool, às vezes Até até usando só droga, remédio, né? Cocaína, ou enfim. coisas que até o próprio bafômetro não pega e Não tudo pega. mais. Isso, de alguma forma, a gente já sabe que isso é prejudicial e tal, mas em algum momento, qual é a conta no final, quando se trata da saúde? É uma conta que chega, né? Porque o motorista o corpo precisa de descanso, né? Exato. E assim, sem descansar, ele vai ter muita dificuldade na tomada de decisão, vai ter uma dificuldade maior, assim, para resolver ali, porque é rápido, né? São Uhum. segundos. Foi feito um estudo americano com 1.700 motoristas, e aí fala dos microssonos, né? Os microssonos, eles acontecem de 2 a 10 segundos. Um motorista, acho que numa velocidade, parece que de 90 km por hora, mais ou menos, eu não sei se eu sei os números exatos, tá? Ele percorre em 1 segundo 25 metros. Ou seja, em 4 segundos, ele percorre 100 metros sem ter nenhuma consciência. Imagina um caminhão O estrago carregado. que pode fazer Porque ele tem esses microssonos. E porque ele tem os microssonos. Meu Nossa, Deus do céu. Então é e tem muito muito importante. motorista que ele... E não é só de caminhão, né? Se a gente Não, pensar a gente tá falando até motorista geral, inclusive Sim. de carro de passeio, enfim, que não seja um motorista profissional. Tem a leve sensação, ou a sensação enganosa, né? De que, por exemplo, você tem condição. Sim. Eu não dormi, né? Bem essa noite, ou 2 noites que eu não durmo, enfim, tá trabalhando muito e tal. Que você tá bem ciente, como acontece meio com o álcool, né? Quando alguém toma um Sim, álcool, é. não, eu consigo, eu fico até mais concentrado, né? Tem várias frases desse Sim. tipo. Como que ele consegue perceber que isso não é real? Porque às vezes você conversa com algumas pessoas de verdade, não só profissional e tal. Não, nossa, quando eu tomo um negocinho, eu acho que eu fico mais preocupado, eu dirijo mais atento. E quem tem sono fala, já tô tão acostumado, porque minha vida já é assim e eu dirijo assim, né? Mas tem os perigos, né? Tem os perigos. Que você às vezes nem percebe. Não é porque a pessoa tem a sensação de que ela tá bem, que ela está bem, né? Sim, sim. Aí, para isso, a gente tem as pesquisas e índices que mostram os problemas que podem acontecer e que são muito sérios, né? Então, imagina uma carreta carregada, imagina um ônibus Verdade. com passageiros, Entendi. né? O que pode acontecer com um microssono? Imagina um microssono de 10 segundos Uhum. e o motorista acha que No ele meio tá da bem. rodovia. É verdade. Agora, o mais preocupante, assim, é que tem várias coisas que podem também
fazer com que o motorista, mesmo que ele tenha dormido 10 horas por dia, né? Chegou chegou de uma viagem, não, hoje eu vou dormir 10 horas porque eu tenho outra. Só que ele não tem um sono reparador. Também tem isso. Existem distúrbios do sono que impedem que a pessoa tenha um sono adequado, que tenha um sono reparador e que fazem com que ela também tenha essa sonolência, que ela não tenha a mesma capacidade de uma pessoa que dormiu bem. E assim, se a gente pensar que, por exemplo, um desses distúrbios é a apneia do sono, ela é prevalente em 89% da população. Nossa. Não, desculpa, gente, errei. Falei o Não, número tudo errado. bem. Tá, então volta. A apneia do sono, que é um distúrbio do sono que é super prevalente na população, ela atinge 33% da população. Quer dizer que 33% tem apneia do sono. já diagnosticada. Sim. Como ela acontece? Não diagnosticada exatamente. Tá. Porque desses 33%, 89% não tem diagnóstico. Gente. Se não tem diagnóstico, não tem tratamento. Ou seja, convive como se estivesse convivendo. Esses Exatamente. 33% são diagnosticados, é isso? Não, Não, desculpa. não. Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Existe um estudo que fala que 33% Pelo da menos população tem apneia. Então, assim, de cada 3 pessoas, uma tem, né? Uma E tem, desses exatamente. 33%, a maioria desconhece. 89% nem sabe que tem a doença. Entendi. Não entendi. teve Cara, isso é diagnóstico, grave, né? e, ou seja, não tem tratamento, E não o está que tratado. leva à apneia? No que leva, assim, são vários fatores, né? Ah, tá. Não é uma única não tem coisa. um fator. Por exemplo, nos homens, o risco é aumentado a partir dos 40 anos. Na mulher, a partir dos 50 com a chegada da menopausa. No homem, a partir dos 40. A obesidade está presente em 70% do apneico, do paciente apneico. Então, assim, pensa no motorista. Qual é a faixa etária da maioria dos motoristas? Faixa de 40 anos. Exato. Sim. Fica obeso por quê? Muito tempo Passa o tempo sedentário. inteiro sentado, sedentário, come mais ou menos, Come não fora, dorme, né? É. Comida come fora. condimentada. Sim, não dorme direito, então o risco vai aumentando. Certo. Então, a apneia, de fato, ela é uma obstrução total ou parcial das vias aéreas, né? Então, às vezes não obstrui completamente, mas obstrui um pouco da via aérea. E aí, essa obstrução causa microdespertares, faz com que a pessoa fique acordando. E aí ela não entra em sono profundo. Entendi. Então, a apneia, na verdade, é uma privação desse sono profundo. Mais ou menos, Ela é um assim? distúrbio do sono que atrapalha o sono profundo, né? Que a pessoa não consegue se manter em sono profundo. E é o muito sono tempo. profundo que traz aquele descanso que Sim, o corpo precisa. reinicia Que é o sono o reparador. sistema. Que reparador. reinicia o sistema, é o sono reparador. Entendi. A gente precisa chegar em sono profundo. Ô, Regina, aproveitando, né, já que você também é especialista em saúde bucal, de alguma forma a saúde bucal e a questão do sono, elas estão relacionadas e de que forma seria? Até para quem nos assiste, de repente, também ter esse cuidado, né? Sim. A saúde bucal, não necessariamente ela é ligada ao sono, né? O que acontece? O dentista trabalha na cavidade oral, que é onde a gente consegue perceber essas vias aéreas e tal, né? Então, às vezes, o paciente, o que vai interferir? Na perda de elementos dentários, que faz com que ele não tenha uma boa mastigação, não tenha uma boa digestão. Isso também pode contribuir aí para um aumento de peso, porque você não come direito, porque você come alimentos que às vezes você consegue, porque faltam dentes, né? Entendi. Eu te fiz até essa tudo pergunta. Vai piorando, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa leva a outra. Eu te fiz até essa pergunta por causa. É bruxismo? Sim. Que é aquela coisa do ranger os dentes. Sim. Porque eu acho que isso também impacta no sono. E impacta na qualidade da saúde bucal, né? Sim, impacta muito. Então, se de alguma forma eu pensei nisso, por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, o bruxismo também é um distúrbio. Hoje ele não é considerado, teve um consenso no ano passado que mudou essa terminologia e hoje o bruxismo não é mais considerado um distúrbio, mas ele é considerado um comportamento. Mas é um comportamento que a gente não tem controle, né?
Então, a gente precisa de mudança de hábitos, você tem um controle, o bruxismo não tem cura, porque ele começa no cérebro. Isso que tem, então, relação com a Tem saúde relação- emocional. Tem relação, porque o cérebro dá uma ordem para a musculatura para fazer o bruxismo. Então, o bruxismo sempre começa no cérebro. Não seria um toque? Não. Não, de forma alguma. Não. Que são hábito, ou um hábito... É um hábito parafuncional, né? Mas ele é Parafuncional, considerado tá. um comportamento. Então, Uhum. assim, até tem a ver também com a apneia. Não que o bruxismo Tá. leve à apneia, nem a apneia leve ao bruxismo, mas a gente vê uma prevalência. Então, o paciente bruxista, o que acontece? Acontece muito isso. O paciente tem um bruxismo, vai no consultório, o dentista percebe que ele tem bruxismo, põe uma placa de bruxismo, sem testar o sono. Só que assim, quando você tem apneia, você tem um espaço reduzido para passagem de ar. Sem testar o sono, você coloca uma placa de bruxismo. Você diminui mais. Você diminui mais ainda o espaço de passagem de ar. Prejudica ainda mais Aí o você sono. piora a apneia desse paciente. Caramba. E como é Como que faz esse equilibrar esse estudo? Aí você usa um aparelho de avanço mandibular, que é o aparelho que trata a apneia e ajuda o paciente com bruxismo. Então, se o paciente tem bruxismo e tem apneia, você não põe placa, você põe o aparelho de avanço. Então tem que ser esse Entendi. estudo mais casado. Tem que ser um estudo. Tá. Então, tem que ser, assim, não adianta só colocar placa. Todo paciente bruxista tem que ser testado o sono. Pra poder ver se ele tem esses Se dois tem problemas esses dois. juntos. Juntos. Agora me fala uma coisa. A apneia do sono, né? Eu acho que o senso comum, eu acho que impede que esses números não sejam menores aí, da maioria não saber, né? Sim. Porque, como é uma coisa que quase ninguém leva em consideração, porque tá todo mundo sempre cansado, a vida Sim. corrida, O enfim. estresse, mascara, né? É. Em algumas Mascara, situações. Já mascara. faz mascara parte da muito. fala do ser humano, né? Sim. Ai, nossa, não dormi bem. Ai, mas é porque eu dirigi demais. Enfim, sempre você tem uma desculpa para isso. Sim. Quando, né? Quando que pode ser considerado um sinal de alerta, de falar, calma, observa isso, que daí já não é mais normal. Porque tudo bem, às vezes uma noite mal dormida, um dia que você trabalhou demais, você tá mais preocupado, enfim. Mas quando que isso vira um sinal de alerta? Como que o motorista, né? Até porque nosso foco é sempre o transporte e tal, enfim, mas já vale para todo mundo. Quando que tem que falar, opa, não, isso aqui já não tá mais tão normal. Quais são os sinais, assim? Então, existem uns questionários, né, que a gente faz, que são questionários validados, são questionários internacionais, e a gente fala, por exemplo, tem um dos questionários que eu até uso bastante, se você tem 3 vezes por semana dificuldade para iniciar o sono, manter o sono, acorda muito cedo, algumas coisas. Você dorme, por exemplo, você está numa sala de espera, você dá uma cochilada. Você dorme no cinema. Com Sabe? frequência. Com uma certa frequência. Então, Tá. a gente faz um monte de perguntinhas que são do dia a dia, sabe? Qual é a chance de você dormir sentado assistindo televisão? Qual é a chance de você dormir depois que você almoçou, sem consumir bebida alcoólica, e você está sentado calmamente, você acabou de almoçar? Qual a chance de você pegar no sono assim? Qual a chance de você pegar no sono... você está no trânsito e para por 2 segundos, assim, que você pegar no sono. E Encosta. dirigindo, de fato. Tá. Sabe? Então, aí você vai fazendo umas perguntas. Então, assim, a pessoa, para ela se autoavaliar. Uma autoanálise. Uma Com base autoanálise. nessas nesse tipo de coisa, questões. Às vezes dorme... você está de passageiro, você dorme no transporte... Às vezes eu ando também de transporte, a gente percebe, né? Às vezes eu As ando de pessoas metrô. dormem. Então você vê... A pessoa tá ali já encostada. Você vê assim... Qualquer oportunidade a pessoa tá dormindo. E às vezes até em pé, sabe? Aham. Que a pessoa... Você vê que o joelho dobrou, aí a pessoa... ela tá dormindo em pé, porque ela tá Tá privada do ali sono. privada do sono. Então, quando a gente estava conversando ali no bastidor, você falou que me causou uma curiosidade, me despertou uma curiosidade, porque a gente pensa, às vezes a gente fica até com uma certa invejinha, aquela pessoa dorme tão rápido, deitou, dormiu. Isso não é tão saudável, é isso? Sabe aquela pessoa que deita e apaga instantaneamente, já em segundos ela tá roncando? Isso é um sinal, um possível sinal de uma privação de sono. Não
De vez em quando, né? De vez em quando a gente tá super cansado, você chega, Acontece, deita e sim. dorme, Não, mas né? quando isso já é uma prática. Quando é uma prática, pode indicar privação de sono. E que o ronco, que também ela acabou de mencionar, né? O Sim. ronco também pode ser um sinal? O ronco pode ser um sinal. Pode ter gente que ronca e não tem apneia, né? Existe um ronco primário, que não é um ronco que não vem acompanhado da apneia. Mas ele é um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. Uma pessoa que ronca é bom, a gente sempre indica que faça Fazer uma avaliação. investigação. A pergunta, ronco, mesmo que primário, como você citou, não é saudável para o sono? Então, o ronco não é normal roncar, né? Porque o roncar pode ser só a ponta de um iceberg. Tá. É um aviso. É um aviso. É um aviso de que você precisa investigar. O Perfeito. ronco vai te mostrar pode te mostrar que você precisa avaliar o que está causando aquele ronco. A gente pensa sempre no ronco. A primeira coisa que eu acho é que a gente escuta é que é engraçado, né? Que muitas vezes vira meio piada. Vira um meme. Vira um meme, exatamente. E roncar não é engraçado, né? Roncar pode indicar um distúrbio grave, né? Uhum. Então, assim, o ronco pode ser o início de um monte de problemas maiores. Tá. Então, assim, quando você ronca e tem apneia, você aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, você aumenta muito o risco de ter um infarto, um AVC, porque quando você não respira direito, você sobrecarrega o coração. Uhum. Então, você aumenta muito o risco de outras doenças. De outras doenças. Quando você não tem o sono reparador, você também, o seu metabolismo não funciona igual. Então, você também tem uma bagunçada, assim, nos hormônios. Uhum. Aí, Tá. aumenta o peso, muitas vezes. Uhum. Você aumenta o risco de desenvolver uma diabetes. Entendi. Então ele tem umas outras consequências além da apneia. Tem. Então, agora eu queria uma opinião sua, Uhum. né? Não sei se você tem estudos sobre isso, mas se não tiver, uma avaliação mesmo médica, vai. Sim. A gente tem a lei do motorista aí, né? Que exige que ele descanse 11 horas. Mas, como eu falei logo no começo, ele não tem uma estrutura geralmente adequada para esse descanso. Uhum. Então ele dorme na própria cabine, né, em ambientes que não são tão seguros, ou às vezes até seguros, mas com muito estímulo. Esse descanso, então, que tem na lei, enfim, do cara ter que ficar parado lá aquelas horas, justamente para... A ideia é aumentar a segurança. Uhum. Mas acaba sendo, até por tudo isso que a gente conversou aqui agora, não exatamente tão seguro. Ou não, assim. Como que a gente pode avaliar isso? Na sua opinião, assim. Para a gente ter um sono de qualidade, né, um sono reparador de qualidade, a gente precisa descansar num lugar adequado, né? Então, eu falo isso até para os meus pacientes, né? Eu falo, cria um quarto de hotel no seu quarto. Então, você tem que ter uma cama confortável, você tem que ter um travesseiro adequado, você tem que ter um lugar escuro, fresco. Você tem que ajudar, o ambiente tem que te ajudar, né? Uhum. Principalmente se você tem aquele tempo contado para dormir, né? Então a gente pensa aí numa latência de sono, para você pegar no sono, voltando ao que você me perguntou do tempo de gente que dorme instantaneamente. A gente acha é considerado saudável você ter uma latência até 20 minutos. Então, sei lá, a gente pensa em uns 10 minutos para pegar no sono, tá excelente, né? Tá bem no meio. Aquela pessoa que dorme menos de 1 minuto, ela já tá dormindo, tá meio estranho, né? Indica uma privação. Aí você precisa passar por todas as fases do sono para você chegar no sono certo, né? Então, para isso, você precisa criar esse ambiente. E às vezes uma pessoa que não tem um ambiente adequado, ela começa até a evitar dormir, sabe? Ela não dorme bem, ela evita. Tem gente que não, fica rolando na cama, também não é bom. Não é bom nem uma coisa nem a outra. Então, você tá rolando na cama, levanta, vai fazer uma atividade relaxante, não estimulante, até você voltar a ter sono. Para você não associar também a cama com uma coisa desagradável. Então, assim, por isso a gente tem que promover
o ambiente Uhum. adequado para você Sim. poder ter um sono reparador. Uhum. Então, assim, às vezes o sono no caminhão é o sono possível. O caminhão vira cama. Tem, né? Eu não conheço tanto como é dentro da estrutura, mas pelo espaço a gente acredita que Tem Tem cama, toda uma colchão, estrutura. tem cortina, colchão. colchão de alta densidade, a Exato, depender do tem modelo. deve ter ar-condicionado, porque já Tem, tem no caminhão. tem. Então, assim, é possível, né, que você desenvolva um sono Um adequado. sono adequado. É possível. Telas, né? Porque hoje a gente não vive sem esse Sim. aparelhinho Tela. aqui. Tá Às sempre vezes é grudado o ao nosso único corpo. momento que você vai dar aquela última rolada no feed e tal. Isso também. Também não é legal. Quanto tempo seria interessante ficar longe antes de ir para a cama, enfim, ou se às vezes está usando na cama, quanto tempo quando você resolver, agora eu vou deitar e dormir, ficar longe. O ideal é 2 horas, né? O ideal são 2 horas. 2 horas 2 antes, horas antes. tirar a tela. Você Tirar faz a isso, tela. né? Lógico que não. Claro que não. E o ideal seria Mas até eu preciso perguntar. Diga, eu chego a É, dormir sim. com ele, Eu né? preciso- Já aconteceu de eu dormir com ele. Nossa, que Então, vergonha. é terrível, é feio. Não, mas assim, é importante mas a gente acontece, saber. sim. Uma boa Esclarecer. pergunta, lógico. E tem algum ritual? Eu costumo fazer isso quando eu tô muito estressada. Uhum. Quase sempre. Tudo isso que eu falo. Eu não ia Mas- perder a piada, mas é. tá bom, a pergunta tava séria. É aquele. Aquele exercício de respiração. Pra 1, acalmar. 2, 3, 4, solta 1, 2, 3, 4, Sim. e alguma coisa nesse sentido, pensando no meu caso, às vezes eu fico pensando em falando com Deus, Sim. né? Mas isso independe. Esses rituais ajudam? Ajudam muito, ajudam muito. Então, assim, lógico que são ideais, né? O que é o ideal? Não põe nem o celular para carregar do lado da cama, que nem quase todo mundo faz. Meu caso, põe que a o gente põe celular naquela mesinha, na mesinha né? de lado. Do lado. A cabeceira ali do lado. Exatamente. O ideal, Deixar longe. deixar até em outro cômodo, se for possível, né? Vou tentar. Não ter televisão no quarto, tudo isso faz parte do ritual, Gente, eu acho isso né? fantástico. E pra mim, isso tá... A cama, Tirando o celular, a televisão a cama, o ideal da cama é para dormir e namorar. acabou. Pronto. Não é para ficar deitado para assistir filme, não é para isso, né? Então, assim, criar um ritual que seja adequado para você, que caiba na sua rotina, é super importante. Porque você dá pistas para o seu cérebro que chegou a hora de dormir e de desligar. Mas, assim, eu dou um monte de... Eu faço uma listinha quase, assim, falando, né? O que você pode incluir no seu ritual. Uhum. Só que eu não crio para você um ritual, porque Cada um tem o seu. tem o seu, porque às vezes tem gente que é muito certinha. Se eu falar, você tem que fazer isso, ela vai ter que fazer um checklist, aquilo vai estressar a pessoa, né? Então eu falo, você cria o seu, o que eu sugiro? Chá de camomila, super importante, assim, a ação dele. Então, toma meia xícara de chá de camomila, inclui isso na sua... Sem açúcar. Sem Porque o açúcar estimula, tal, e também por causa dos dentes e tal, é né? verdade. Então eu falo, mas toma meia xícara para também não tomar um monte de líquido antes de dormir e não levantar para fazer xixi, né? Verdade. Então eu falo, você ora, faz sua oração, se você medita, faz sua meditação. Se você gosta de ler, que eu acho também muito legal para fazer parte do soninho. Não lê no celular, tá, gente? É ler um livro. Uma Aí tem revista. ler no celular. Tem gente que usa o Kindle, mas Isso. aí o Kindle tudo bem, né? Porque tem aquele negócio da luz que pode, né? aham. Então, assim, também não vai pegar aquela leitura super estimulante que você não consegue dormir, que você não quer parar para dormir. Não, faz uma leitura, lê umas 2 páginas, tal. Uhum. Um pouquinho, uma oração, o chazinho. Cria um ritual. Eu sempre falo também, tenha roupa de dormir. Tenha pijama, tenha camisola. É verdade, que tem Não gente que dorme diz, com a dorme de roupa. camiseta. E às vezes o corpo, na verdade, o cérebro não consegue entender, né? Então, assim, um banho morno, né? Toma um banho, põe um pijama. Eu gosto muito de óleos essenciais também, para criar um ambiente no quarto. Você cria um ambiente. Iluminação indireta, tira aquelas luzes brancas em cima. É a assim. luz amarelinha. Luz amarela, lateral, se possível, lateral. É isso aí.
né? Eu faço. Tudo que vai diminuindo o seu ritmo. Eu até oriento, né, o paciente, porque a gente não começa a preparar o sono na hora de dormir. A gente começa a preparar o sono quando a gente acorda. Então, a exposição solar durante o dia, principalmente quando você acorda, é super importante para regular os hormônios. Se expor um pouquinho à luz natural. Então, você acordou, você começa a preparar o seu sono da noite. Isso é importante, isso é Isso legal, é legal. saber. O que Então, mais? Essa parte eu gostei. Porque não é verdade, às vezes a pessoa vai no final, né? E aí a gente já tá tão estressado. Sim. Aí então de manhã, você acordou, se expõe um pouquinho à luz natural, procura fazer uma alimentação saudável, tenha horário para dormir, para acordar. Isso é super importante. Sabe, tem gente que dorme um dia às 9, um dia às 3, no outro dia à meia-noite. E acorda tudo. Então, assim, é difícil o corpo entender aquilo. Né? A gente percebe até que a gente tem filho, que a gente acorda às 6 da manhã, 5h30, 6 horas para... Chega às férias, você fica ainda um tempo das férias acordando essa hora, Sim. porque o seu corpo está Acostumado. acostumado com aquilo. Então, tem que ter rotina. A alimentação também faz parte dessa rotina. Também faz parte desse reloginho que a gente vai criando. Então, ter alimentações em horários regulares. E mais leves E à noite, né? sempre uma alimentação Não mais comer leve. uma chuleta Antes de dormir não é adequado, realmente. Não, porque às vezes É verdade, tá na E estrada, o para na motorista para no posto, vou jantar e janta lá uma chuleta. Uma não vai dar chuleta, bom. toma uma cervejinha e vai dormir. O que vai deu acontecer? perfeito. Uma Engorda, combinação vai dar ótima. refluxo, Vai roncar. vai roncar, vai acontecer É giboiar, tudo. é literalmente Vai o famoso acontecer giboiar. tudo. Exatamente. Então, assim, ideal. Acordou, faz uma atividade física, se expõe ao sol, faz o café da manhã, faz almoço, faz jantar. Depois das 4 da tarde, não toma mais café. O ideal, né? Depois do almoço já diminuir. Uhum. Não toma 6 cafés no dia. Qualquer coisa com não toma cafeína, 9. né? Porque às vezes tem refrigerante com cafeína, Sim, enfim. sim. O café de modo geral, mas o refrigerante, tudo que tem cafeína. Então, não se enche de coisas estimulantes depois das 4 da tarde, nem pensar. Até as 4, entre o almoço e as 4, também já moderado. Então, assim, começa a construir o seu sono, né? Chegou a hora de dormir, começou a diminuir a luz, o sol caiu, apaga as luzes todas do teto, faz iluminação indireta na casa. Realmente, isso tem a ver até com a cabine do caminhão. Tudo isso que você citou existe nas cabines dos caminhões rodoviários. Principalmente né? os mais luz, modernos, né? Exatamente, a luz lateral, uma cama confortável. Sim. Então é possível até tem apagar... Tem até os blackouts, né? Exato, cortina blackout. Exatamente, eu acho que é possível, sim, o caminhoneiro colocar essas questões em prática. Somente essa parte que você disse, eu acho que é interessante que quem está nos assistindo preste atenção também, né? Essa parte durante o dia, eu acho que foi bem valioso o que você trouxe, porque não são coisas difíceis de fazer, até mesmo o motorista que está na estrada, ele tem ali a exposição a luz natural. Atividade física a gente sabe que é mais difícil, enfim, mas ele consegue dar uma caminhada ali no pátio. Em volta da carreta. Então, às vezes são pequenos hábitos que você pode incorporar dentro da sua rotina, que não vai atrapalhar o seu dia a dia, o trabalho, enfim, e que pode ter um resultado bom durante a noite, né? Uma pergunta, né? Hoje a gente tem movimentos no setor de trazer mulheres para o transporte, mulheres para serem motoristas de caminhão. De alguma forma, existem doenças do sono ou alguma coisa relacionada ao sono que é mais presente na mulher ou alguma coisa assim que de repente você possa dar um toque, né? Olha, para a mulher pode ter isso, uma recomendação, digamos assim. Não, então, a apneia do sono, que eu acho que é o distúrbio mais prevalente, eu acho não, tem estudos que falam, que é o distúrbio mais prevalente, ele aumenta a prevalência em homens a partir dos 40 anos e em mulher a partir dos 50 com a chegada da menopausa. Então, chegou a menopausa, já tem que ficar com esse alerta. Porque assim, a mulher, o que acontece? Além da flacidez dos tecidos, que acontece com a idade, né? Sim, sim. Tem um aumento de peso, tem mudança hormonal e isso tudo favorece o desenvolvimento da apneia, né? Que a apneia comece a se manifestar. Então, nas mulheres,
nessa faixa etária tem um risco aumentado. A obesidade em todas as fases, né? Mas assim, apesar disso tudo, tem obesos e não obesos que têm apneia. Tem pacientes jovens e tem pacientes magros. Tá, não né? é uma coisa Não é- ligada. Os apneicos, 70% dos apneicos Tem sobrepeso. tem sobrepeso. Mas assim, não é. Mas também existe apneia em paciente que não tem sobrepeso, Uhum, tá? uhum. É que assim, é um fator de risco. Uma pessoa que perde, isso serve para homem e para mulher. Perder 10% do peso, você melhora em 30% os índices. Olha. Então, assim, você vê, a gente está falando do motorista. O motorista dorme, ele tem condição no caminhão de ter uma noite tranquila, uma cama boa. Ele pode proporcionar para ele mesmo ali, na hora de dormir, uma condição razoável. Acorda, dá umas voltas em volta do caminhão, fica meia horinha antes, acorda um pouquinho antes, né, do que a hora que ele, se ele tem que sair numa hora X, fica um pouquinho do lado de fora, toma um café do lado de fora, dá umas voltinhas ali em volta do caminhão, caminhe 10 minutos que seja, né? Uhum. Já melhora isso. E você estando com tudo mais organizado também te favorece na perda de peso. Tá. Aí depois, se você consegue fazer uma alimentação razoavelmente equilibrada, que não é tão fácil, né, para o motorista, porque ele não tem os horários tão bem definidos, mas é uma tentativa, né, de Uhum. melhorar os índices todos com uma perda de peso, por exemplo. Então, você melhora Tá. a sua qualidade de vida. Uma isso é alimentação equilibrada É. seria uma alimentação que também tenha frutas, que tenha Uhum. fibras, que Sim. tenha verduras, legumes, né? Sim, Ah, Perfeito. uma muito bom. alimentação equilibrada vai favorecer sempre, né, o homem ou a Ou a mulher que E tenha em todas as situações, Em todas né? todas as situações, não só no caso da apneia. É verdade. Bom, Regina, agora, a gente não chegou 100% no fim, né? Exato. A gente Tem uma vai surpresa fazer aí. uma surpresinha, mas é Nossa. legal, você vai gostar. Ai, A que gente bom. faz um quadro chamado Mitos e Verdades, dentro desse tema que a gente conversou, Aham. até para poder focar realmente em 4 pontos aqui bem importantes do que a gente falou até agora, né? Pois é. Vamos? Sim, Roda a vinheta. A apneia do sono está diretamente ligada à obesidade. Mito ou verdade? Verdade, mas em partes. Existem pacientes apneicos também magros, né, que não têm obesidade. Mas quando a língua, ela ocupa um espaço muito grande na cavidade oral. E quando a gente engorda, a língua também engorda. E aí diminui mais ainda o espaço da passagem de ar. Pode piorar a apneia. Tem outras questões também ligadas à obesidade que fazem com que agrave o quadro. E a gente sabe que, assim, 10% da perda de peso melhora em 30% os índices de apneia. Então, a obesidade é um agravante. Todo sono é reparador. Mito ou verdade? Mito. Para o sono ser reparador, ele precisa ser um sono profundo. Para a gente chegar em sono profundo, a gente precisa passar por todas as etapas do sono. Uma pessoa só chega em sono profundo quando ela tem um sono saudável. Um sono que é interrompido, por exemplo, por uma apneia ou por uma hipopneia, que não é um fechamento completo das vias, mas uma diminuição da passagem de ar, faz com que aquele sono fique sempre um sono leve e ela não chegue nunca a um sono reparador, nunca consiga atingir o sono reparador. Então, é um mito. Telas não interferem na qualidade do sono. Mito. As telas são estimulantes e para a gente chegar num sono adequado, num sono reparador, a gente precisa se preparar um pouquinho antes e evitar estímulos para poder chegar, fazer o ciclo completo do sono e entrar em sono reparador. Sono e segurança estão diretamente ligados. Mito ou verdade? Verdade, eles estão muito ligados. Um motorista, por exemplo, que não tem um sono adequado, ele compromete muito a segurança dele e de toda a população. Porque uma pessoa que não dorme bem, ela pode ter, durante um trajeto, dirigindo, microsonos, que são sonos curtinhos, que duram de 2 a 10 segundos, e fazem com que ela perca, por aquele período, a consciência.
mesmo que ela não perceba, porque é muito rápido. Uhum. E isso coloca a vida dele e a vida da população toda em risco. Muito bem. Agora, só pra gente finalizar de verdade, agora é sério. Vamos dizer que aqui, quem nos assistiu aqui ficou... Nossa, acho que eu tenho isso. Então, assim, como é feito o diagnóstico e o tratamento possível? Olha, o diagnóstico de apneia, ele é feito... O padrão ouro do diagnóstico é feito com o exame de polissonografia. A polissonografia pode ser tipo 1, 2, 3 e 4 e a multimodal. A polissonografia tipo 1 é aquela que o paciente vai dormir no laboratório do sono, no hospital, no instituto do sono, num lugar que tenha esse tipo de exame. Aí tem a 2, 3 e 4 que podem ser feitas em casa, e a multimodal também é uma polissonografia que é feita em casa. Então, ela, nesse caso, ela até favorece, por exemplo, o motorista, porque ele pode fazer até durante uma viagem o exame, né? Ele é suficiente para trazer o diagnóstico. E o tratamento depende do nível de apneia, porque a apneia ela é classificada em leve, moderada e grave. Para o paciente grave, o padrão ouro de tratamento é o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva que fica jogando o ar na cavidade o tempo inteiro. Para a apneia leve a moderada, a gente tem um aparelho interoral, que é feito por dentista, e que tem excelentes resultados. É um aparelho de avanço mandibular que deixa o queixo para frente e desobstrui aqui a via aérea. Para o paciente apneico grave que não se adapta ao CPAP, o aparelho intraoral também é uma alternativa. Então, quer dizer... Tratamento tem, Sim. diagnósticos também é fácil ali de você conseguir, então é só realmente focar na saúde. Sim. Doutora Regina, muito obrigada aí Eu que agradeço. por ter aceitado o nosso convite. Isso. E E por ter dado todas essas dicas todas aí, essas né? dicas. Foi Eu bem vou legal. levar algumas Algumas a gente vai levar pra vida. para a vida. Pra nossa vida, no Pra caso. nossa vida. Eu que agradeço. Eu amei participar, eu agradeço muito o convite e quero falar que contem comigo. Legal. Obrigada. E você que nos acompanha, né? Exatamente, continua Fique aí. sempre ligado, porque olha, aqui no Voz do Transporte sempre tem boas Boas dicas, boas conversas, boas novidades. Exato, e até a próxima. Até a próxima.